Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Bora para mais uma aula. Eu sou a professora Mayra, estou aqui para mais a nossa última aula antes das revisões gerais para o Enem, o nosso sexto e último assunto mais pedido no Enem. A gente vai falar sobre o conteúdo básico da biologia, da ciência, que é a citologia, o estudo das células. E antes de começar o assunto propriamente dito, não se esquece de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, de dar um like aqui e de compartilhar com aquele amigo, com aquela amiga que você sabe que está precisando daquela forcinha nessa reta final. Afinal de contas, a redação do Enem já é domingo agora, dia 13. Então, vem comigo e qualquer dúvida, precisa de mais material, de um reforço extra, me chama aqui nos meus contatos que estão aqui na descrição desse vídeo, que até o pacote com todos os materiais que a gente já conversa, eu já te passo certinho como é que funciona, beleza? Então, bora lá. Então, a aula de hoje, o que é citologia, então? Citologia, ele é o ramo da biologia que ele vai estudar quem? As células, nossas células, suas funções e a sua importância na constituição dos seres vivos. Ela também é conhecida como biologia celular. Ela é o estudo que busca compreender o quê? O ciclo da vida destes seres, além dos seus reflexos no funcionamento de diferentes meios. Esta área surgiu após o desenvolvimento de técnicas de microscopia óptica. Assim, foi possível observar o quê? Estruturas muito pequenas que foram nomeadas de células. A necessidade de saber mais sobre esses seres, as células, resultou no avanço do quê? Da tecnologia que impulsionou ainda mais os estudos delas, como o surgimento do microscópio eletrônico e suas técnicas, tá? Então, essa também é a base de toda a biologia, de todas os outros, as outras áreas, é a citologia, tá? A importância, então, qual é a importância dela? Ela é um ramo da biologia focado em quê? No estudo das estruturas celulares. Os seus conhecimentos são de grande importância para a compreensão do funcionamento de todos os organismos vivos. Por isso, essa área é muito importante, porque ela vai ajudar a identificar e catalogar os seres vivos com maior facilidade, conhecendo no detalhe as unidades fundamentais para a existência e o desenvolvimento da vida, tá? Ali a gente vai ver as organelas, nós vamos ver a diferenciação entre célula animal, célula vegetal, como é que funciona uma, como é que funciona a outra, tá? Nós vamos ver também os principais pontos aqui que caem no Enem, tá? Além disso, os seus estudos são indispensáveis no desenvolvimento da medicina, impactando a criação de novos medicamentos e tratamentos e gerando mais facilidade para a conclusão de diagnósticos. A citologia, ela também é uma das pioneiras de segmentos modernos muito importantes, como a biotecnologia. É graças à citologia que puderam ocorrer avanços na biotecnologia e em várias outras áreas, tá? A citologia e seus conhecimentos, elas trouxeram o quê? Inúmeros benefícios para o desenvolvimento das ciências biológicas, tá? Por isso, conhecer as células e seus principais elementos, né, suas organelas, as suas estruturas, é importante para desvendar ainda mais os segredos sobre os seres vivos. E hoje nós vamos desvendar esses segredos e vamos ver quais são os segredos que você, pré-vestibulando, que você que vai prestar Enem esse final de semana e no próximo, devem saber. Então, a citologia estuda basicamente o quê? Tá? Ela estuda tipos de células, se são procariontes, menos evoluídas, e eucariontes, mais desenvolvidas, as estruturas celulares, a evolução celular, o transporte e importância da membrana plasmática para o organismo celular, processo de endocitose e exocitose, respiração da célula, metabolismo das células, processo de divisão celular, como é feita a meiose, como é feita a mitose, tá?
qual que é a diferença entre uma, qual que é a diferença da outra. Bioquímica celular, tá? Respiração, a questão de como ocorre a produção de energia, a formação dos ATPs e a fotossíntese, no caso da, da célula vegetal. Não é só a histologia que estuda as células, tá? Nós temos o ramo da histologia, que ela vai estudar os tecidos do organismo, tá? Juntando ali que um conjunto de tecidos, conjunto de células, formam os tecidos, tá? Nada mais é. Os tecidos são um conjunto de células, especializadas em quê? Numa mesma função. Então, nós temos o tecido epitelial, que é a parte da pele, a superfície aqui da nossa pele. Nós temos o tecido conjuntivo, que forma e ajuda a vários, e reveste vários órgãos do nosso corpo. Nós temos o tecido cardíaco, nós temos o tecido esquelético e por aí vai, tá? Esse tipo de estudo, ele é fundamental para a medicina, que é utilizado para diagnosticar doenças como câncer e outras. Essa análise também é feita por meio de quê? Dos microscópios, tá? Ele é muito importante, inclusive, lá no ensino fundamental, uma das primeiras aulas que se tem é sobre o microscópio, quem criou, quem foi o primeiro a usá-lo, como ele surgiu. E ao longo, lá no ensino médio, a gente só revisa isso com os alunos para que fique bem fixo na memória deles também, tá? Teoria celular, a gente trabalha também com teoria celular. Esse é o nome dado à organização do estudo das células, tá? Foi a partir deste tipo de estudo que se descobriu que todos os seres dotados de vida, eles têm o quê? Células. Por exemplo, como o vírus não é um ser vivo, ele é um vírus, ele não tem células, tá? Com muitos avanços na área, nós temos que destacar o trabalho dos pesquisadores Matthias Schleiden e Theodor Schwinn, pois, através disso, foi possível observar os principais fundamentos do estudo da citologia, né? E a dupla é responsável também por formular 4 pontos interessantes que até hoje batizam as generalizações mais importantes da área. E também através dessa citologia que a gente consegue diferenciar o que são células nossas e o que são células cancerígenas, células de outros organismos, tá? Então, outro pilar muito importante da teoria celular está no fato constatado por Rudolf Virchow, que dizia que toda célula, ela se origina a partir de outra célula, tá? Assim surgiu o primeiro conceito de divisão celular, uma das primeiras compreensões científicas sobre a origem da vida no planeta, a de que uma célula origina outra célula, através das divisões, meiose e mitose, tá? Em resumo, a teoria celular, ela vai apresentar pontos importantes para o estudo da citologia. Quais são eles? A gente falou? Bom, 4, certo? Então, primeiro, todos os seres vivos são constituídos por células. Todos nós temos muitas e muitas células. Segundo, as atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior das células, tá? Terceiro, novas células se formam pela divisão de células pré-existentes através da divisão celular, da meiose, tá? Da mitose. A célula é a menor unidade da vida e também é a que nós temos, e também é a que forma revestimentos enormes também, tá? E é muito lindo de ver uma célula no microscópio. Aqui, primeiro, tipos de célula. Então, nós vamos começar já. Essa imagem aqui é de uma célula bem simplesinha, a célula procarionte, que geralmente é de uma bactéria, de uma alga, né? Então, aqui nós temos a parede celular, a membrana plasmática, ela em forma de cápsula, o DNAzinho dela lá dentro, as fimbrias, que são de proteção, a fixação delas, o pili, que é
tem o DNAzinho dela, fixação também, plasmídio, o citoplasma, ela tem o ribossomo, que vai realizar a síntese de proteínas, de DNA, e o flagelo, que vai fazer a locomoção dessa célula, tá? Agora que você sabe, que a gente sabe um pouquinho, revisou um pouquinho sobre citologia, vamos conhecer um pouquinho das principais células. As também chamadas células procariotas, que é o caso dessa figurinha aqui, elas não possuem o quê? Que as células eucariontes têm. Então, vamos começar diferenciando. Primeiro, elas não têm carioteca, ou seja, elas, elas não têm uma membrana que delimita o quê? O núcleo da célula, que tem o DNA. Tá? Então, você percebe aqui que ela não tem aquela membrana delimitando, fazendo aquela delimitação. Nesse caso, o material genético ele vai ficar disperso pelo citoplasma, como a gente está vendo na figura aqui. Depois a gente vai ver que na eucariota não acontece isso, tá? E a área que a gente está falando desse espalhamento é o nucleoide. O principal exemplo de seres que possuem células procariontes, como eu falei antes, as bactérias, tá? As células eucariontes, então, elas são consideradas mais complexas. Vocês já percebem aqui que o nucleolo, ele já tem aquela definição, eles não estão espalhados, eles estão bem definidinhos a gente percebe aqui que eles estão bem definidos dentro da célula. Elas possuem uma carioteca individualizada, né? Individualizando o núcleo, além de diversos tipos de organelas. Elas têm mitocôndria, que a procariota não tem. Eles têm o complexo de Golgi, que a procariota não tem. Tem o retículo endoplasmático liso, o rugoso. Tem ali o citoplasma, né? Mas o que mais diferencia é a organização que a eucariota tem difere muito da procariota, tá? E ela está presente nas células animais, nas vegetais, nas algas, nos fungos e nos protozoários, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas organelazinhas, tá? Membrana plasmática ou membrana celular. Ela é uma estrutura fina e porosa, tá? E ela vai envolver toda a célula, ela vai fazer a proteção dela, sendo responsável pela proteção, né, como falei, de todas as estruturas celulares. Ela guarda todo mundo lá dentro. Ela é um tecido presente ao redor de todas as células, tanto das procariotas como das eucariotas. Ela age como uma espécie de filtro separando os meios interno e externo, que controlam a entrada e a saída de diversas substâncias, tá? Conforme diferentes necessidades químicas, ou seja, é ela que controla a questão da osmose, das saídas ativas e inativas, tá? Não é possível, então, enxergá-la em um microscópio, em qualquer microscópio, tá? Realmente a gente usa muito, a gente consegue usar elas naqueles microscópios usados nas universidades ou mesmo em algumas escolas nós temos também microscópio eletrônico, tá? Porque o seu tamanho, ele é muito pequeno. Essa imagem que nós temos aqui é de tanto ter observado no microscópio e da gente desenhar isso e fazer, tá? A gente costuma fazer muito isso com os alunos, tá? Fazer com que eles aprendam a célula desenhando, fazendo maquetes. Isso é legal para visualizar como é a estrutura da célula, tá? Apesar disso, a membrana plasmática, ela é uma das estruturas mais importantes para o correto funcionamento das células, tanto da eucariota como da procariota, tá? E assim ela garante também a manutenção da vida. O citoplasma, então, o citoplasma, ele que banha todas as estruturas. Então, a membrana plasmática, ela protege. O citoplasma, ele banha, ele envolve todas as organelas das células. É a porção de maior volume da célula e ele
preenchido por uma matriz viscosa e quase transparente, que é o hialoplasma ou citosol. No citoplasma, a gente também pode encontrar o quê? As organelas celulares, que são pequenos órgãos de células e cada uma exerce uma função diferente. E dentro de cada uma, a gente vai ver que na célula animal e na vegetal, nós temos estruturas que são iguais e temos as que são diferentes. Na animal, as principais organelas animal, ribossomo, que os ribossomos eles vão auxiliar na síntese de proteínas das células. O retículo endoplasmático liso e o rugoso, que também vão auxiliar na produção de proteínas, de várias outras coisas para nós. Complexo de Golgi, ele vai modificar e armazenar e vai exportar o quê? Proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. Os lisossomos, eles são responsáveis pela digestão intracelular. As mitocôndrias, elas realizam o quê? A respiração celular e mais uma coisinha, elas armazenam o nosso DNA, uma parte do nosso DNA lá dentro delas. Perexossomos, oxidação, eles realizam oxidação dos ácidos graxos para a síntese de colesterol e respiração celular. E os vacúolos, eles armazenam as substâncias. E aí, mas como é que eu vou saber tudo isso? Como eu já falei, pega esse desenho da célula, desenha no meio da folha e faz o esquema, faz o mapa e vai colocando com as suas funções até você pegar da melhor maneira possível e entender esse conteúdo e tá craque pro dia da prova. Porque esse tipo de questão, eles geralmente pedem dentro de uma outra, tá? Porque ela é a base da biologia, tá? Então, estruturas da célula vegetal. Tem a parede celular, que é exclusiva das células vegetais, tá? Essa parede celular. É o exterior da membrana plasmática, que envolve toda a célula composta de um polissacarídeo denominado celulose, tá? A principal função dessa parede vai ser sustentar e proteger a planta, por isso que ela é a exclusiva das vegetais. Assim como em nós, seres humanos, nós temos a membrana plasmática, que tem a função de proteger as organelas e ajudar com que elas fabriquem e se proliferem, tá? Além disso, ela vai realizar a troca de substâncias entre células vizinhas e controla o quê? A entrada de água na célula. É quase a mesma função da membrana plasmática, porém aqui ela possui a celulose, tá? E tem uma estrutura mais própria para as plantinhas. Aqui também nós temos uma estrutura que é própria da vegetal, que são os cloroplastos, que são organelas responsáveis por quem? Por fazer a plantinha fazer fotossíntese, a respiração dela, tá? Ela apresenta coloração verde por conta da clorofila, que absorve a luz solar e vai possibilitar o processo de fotossíntese. E temos ainda os glioxomos, que são organelas presentes nos tecidos acumuladores de gordura em sementes, que estão em processo de germinação, tá? Muito importantes para esse processo também. Eles contêm enzimas que são responsáveis pela transformação de ácidos graxos em açúcares, tá? Então, parede celular, que é uma estrutura exclusiva das células, que, no caso da célula animal, eles têm a membrana celular. E na vegetal, eles têm a parede celular, que é formada por um polissacarídeo denominado celulose. Lá eles têm, na membrana na animal, eles têm o citosol dentro do citoplasma. E os cloroplastos, que realizam fotossíntese, propriamente dito para as plantinhas, e os glioxissomos, que são os acumuladores, tecidos acumuladores de gordura em sementes, que ajudam na germinação das sementes e transformação
de ácidos graxos em açúcares. Aqui nós temos a estrutura da célula vegetal, tá? Com outras organelas. Eles também têm ribossomos, também tem retículo endoplasmático liso e rugoso, também tem complexo de Golgi, também possui mitocôndrias com o DNAzinho das plantinhas dentro dela. E também tem vacúolos, tá? Então, a gente viu a diferenciação entre elas e agora a gente viu o que elas têm em comum. Tem núcleo e nucleolo também, tá? Então, a diferença dessa célula animal para a estrutura e forma. A célula animal e a vegetal, elas apresentam diferentes formatos. A célula animal, ela é mais irregular, enquanto a vegetal apresenta uma forma fixa devido à parede. Outra diferença é que a célula animal ela tem cílios e flagelos, o que não vai ocorrer com a vegetal. Também é possível observar um grande vacúolo na célula vegetal, tá? Que a gente não observa na animal, que tem mais mitocôndrias, mais de cada organelinha ali, né? Isso ocorre porque a função da célula armazenar seiva e realizar o controle da entrada e saída de água, tá? Então, por isso, enquanto difere da outra. Então, a diferença entre célula animal e vegetal agora é a parede celular. Como a gente já falou antes, a parede celular é a estrutura exclusiva de quem? Das células vegetais. E corresponde ao envoltório externo, à membrana plasmática, tá? Organelas. As organelas celulares são estruturas que elas vão realizar as funções essenciais para o funcionamento das células. Cada célula animal e vegetal, ela vai apresentar organelas específicas, algumas em comum e outras diferentes, como a gente já falou antes, até diferenciamos, tá? O núcleo celular, tá? O núcleo é a região da célula onde se encontra quem? Material genético, o DNA dos organismos. E ele caracteriza os organismos eucariontes e os diferencia de quem? Dos procariontes. Por quê? Porque os procariontes, eles não têm núcleo. Lembra que a gente falou? Que os procariontes, eles têm o nucleolo todo espalhado. O núcleo celular ele funciona como o cérebro da célula, tá? Pois é a partir dele que partem as decisões. É onde se localizam os cromossomos, compostos de moléculas de ácidos desoxibornucleico, que carrega toda a informação sobre as características da espécie e participa dos mecanismos hereditários. Olha que legal. Além disso, quando o organismo precisa crescer ou se reproduzir, a célula passa por divisões que acontecem também dentro de quem? Do núcleo, tá? Agora nós vamos falar de uma parte bem importante que cai muito, que é a bioquímica da célula, tá? A gente viu as estruturas, um resumo de como elas funcionam, agora nós vamos ver um pouquinho da bioquímica. Então, os seres vivos, eles precisam realizar o quê? Inúmeros processos celulares para sobreviver às condições mais adversas dentro do meio que a gente vive. Essas reações metabólicas, elas permitem que os músculos se contraiam para a locomoção, que o corpo produza células imunes para reconhecer e eliminar organismos e compostos que apresentam riscos para o indivíduo, entre outras atividades, tá? Para que ocorram muitas dessas reações, é preciso de energia. E como é que a célula vai fazer para ter energia? Você me fala aí. Você lembra? Vamos revisar? E a energia das células é proveniente de quem? Da molécula de ATP, essa grande molécula que eu deixei aqui para vocês verem, tá? A estrutura dela toda. E vamos pensar, onde é que a gente aprende a ver estrutura de molécula, a ver estrutura, o que é ligado, o que é ligação de carbono, ligação de oxigênio, fósforo? Na química, minha gente. Então, lembre-se, quando te falarem que uma coisa não está ligada com a outra, está sim. A biologia, a química, a física, tudo está ligado de uma maneira ou de outra, certo? Então, a energia das células é proveniente da molécula de ATP, tá? E ela faz o quê? Ela vai sintetizar a partir da degradação de moléculas orgânicas,
carboidratos e os lipídios, as gorduras, tá? Então, o ATP, a adenosina trifosfato, ela é o nucleotídeo constituído por 3 íons fosfatos, ligados covalentemente a um nucleosídeo. Essa ligação entre os íons fosfato, ela vai armazenar grande quantidade de energia, que quando quebrada, ela vai fornecer energia para o desempenho de outros processos metabólicos, tá? A síntese de ATP é um dos processos celulares mais importantes e praticamente sempre é cobrado, tá? Por quê? Porque todas as demais reações metabólicas dependem dessa síntese de ATP, dessa fabricação de adenosina trifosfato, tá? Sua síntese pode ocorrer de forma aeróbica, dependendo do oxigênio, e ou como na respiração celular, ou ainda de forma anaeróbica, não dependendo do oxigênio, através da fermentação, tá? A respiração celular, então, é um conjunto de 3 etapas relacionadas, que além da molécula de ATP, ela gera também o dióxido de carbono, CO2, e a água. Um elevado número de reações químicas intermediárias ocorre ao longo do processo de respiração celular até a formação dos seus produtos finais, que é descarboxilação. Então, anota aí, quais são os produtos finais, além da respiração. Descarboxilação, por causa da produção do dióxido de carbono, onde ocorre a remoção de grupos carboxila, tá? Que no caso dos organismos heterotrófos é eliminado para onde? Para o ambiente. Desidrogenação, perda de átomos de hidrogênio. A gente percebe que não tem que os átomos de hidrogênio não estão presentes aqui. É característica de um processo de oxidação. E a fosforilação, a adição de grupamento fosfato em uma molécula. No caso da respiração celular, o fosfato ele é adicionado ao nucleosídeo adenosina, formando o de ATP, tá? Então, os 3 produtinhos ali, devido a gerar dióxido de carbono e água, é a descarboxilação, remoção dos grupos de carboxila, né? Desidrogenação, perda dos átomos de hidrogênio, ocorrendo através do processo de oxidação, e fosforilação, adição do grupamento de fosfato em uma molécula, tá? Quais, então, são essas etapas? A primeira fase da respiração é chamada de glicólise, e ela ocorre aonde? No citosol da célula, lá no citoplasma. As demais etapas da respiração vão ocorrer dentro das mitocôndrias e das organelas compostas de 2 membranas e que são responsáveis pela síntese de ATP. A segunda etapa é chamada de ciclo de Krebs. E ela vai ocorrer aonde? Na região chamada da matriz, lá dentro da mitocôndria, tá? E o espaço interno da organela dentro das 2 membranas. E a terceira etapa, ela é conhecida como cadeia transportadora de elétrons, e ela vai acontecer nas invaginações contidas na membrana interna da mitocôndria, em uma região chamada de cristas mitocondriais. Então, ela vai ocorrer primeira fase dentro do citoplasma, do citosol, né? E depois, no final, ela vai ocorrer dentro das mitocôndrias, segunda e terceira etapa. A mitocôndria e seus espaços internos, vamos conhecer um pouquinho dela agora. A glicólise, a primeira etapa da respiração celular, é conhecida por ser a etapa anaeróbica da respiração. Então, ela tem anaeróbica e aeróbica, pois não depende de oxigênio, tá? E essa etapa, ela consiste em quebrar a molécula da glicose, tá? Que forma essa estrutura, seis carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, tá? Oriunda da alimentação ou da quebra do glicogênio, tá? Essa glicose, ela vai ser absorvida pela célula e elas vão precisar o quê? Sintetizar muito ATP, muito adenosina trifosfato. E no próprio citosol, ela vai ser quebrada, gerando 2 moléculas. Quem? O ácido pirúvico, também chamado piruvato,
que é C3H4O3. A glicólise, ela vai consistir em 10 reações, tá? Para que o ácido pirúvico seja formado como produto final. Olha quantas reações ela vai ter que fazer. Logo no início, a glicose recebe 2 grupos de fosfato. É uma festa. Recebe 2 grupos de fosfato oriundos da quebra. Depois de 2 ATPs, formando a molécula, a frutose, tá? Frutose, depois o bifosfato, que não é tão estável quanto a molécula de glicose, sendo mais fácil que sua quebra ao longo da etapa, tá? Então, esse é o início das reações da glicólise, que passa por 10. Além dessas 2 moléculas de ácido pirúvico geradas, elas também são geradas 4 moléculas de ATP, porém, como essa etapa consome 2 ATPs na reação inicial, o saldo positivo é de 2 ATPs gerados, tá? Como a gente vai ver depois. 2 ATPs, porém, 2 são consumidos pela própria etapa, tá? Então, sobra 2, porque 2 já foram consumidos. Durante a glicólise, então, ocorre o quê? A liberação de 4 átomos de hidrogênio que se ligam a quem? A molécula conhecida como NAD+, tornando-se o NADH+. O NAD+, ele é conhecido como carreador intermediário de elétrons, pois sua função é capturar os íons liberados da quebra das ligações covalentes, e transferi-los para outro aceptor, o aceptor final de elétrons. Esses íons, eles vão transportar os elétrons, que serão utilizados também para quê? Sintetizar o ATP, tá? E aí nós temos, por fim, os belos produtinhos aqui. Ele gera na glicólise 2 ácidos pirúvicos, 2 ATPs, porque gerou 4, mas durante o processo ele usou 2, então ficou 2 ATPs apenas, e 2 NADH+, H+, tá? Ocorrem também transformações do ácido pirúvico no ciclo de Krebs, tá? Antes de entrar no ciclo, o ácido pirúvico, ele precisa sofrer o quê? Transformações para conseguir chegar até quem? A matriz da mitocôndria, tá? Assim que passa pela membrana externa da mitocôndria, o ácido pirúvico ele sobe aí sim ele sobe quem? Processo de descarboxilação para se tornar acetil, liberando uma molécula de CO2, além de um receptor de NADH+, H+, tá? O acetil, ele vai se ligar a quem? A uma enzima chamada coenzima A. E ele vai se tornar um complexo acetil-CoA, que consegue, então, entrar na matriz mitocondrial, e dentro dessa matriz, o acetil coenzima vai reagir com o ácido oxalacético, e a coenzima A é liberada, e o produto formado é quem? O ácido cítrico, tá? Que finalmente vai iniciar quem? O ciclo de Krebs. Entendeu? Tem todo um processo antes, para daí a gente entrar no ciclo de Krebs. Então, primeiro a gente tem que falar da formação de adenosina trifosfato, dos produtos que ela gera, para daí a gente falar do ciclo de Krebs, que é tão importante, que é tão pedido também dentro desses concursos. O ciclo de Krebs propriamente dito é o quê? Chamado também de ciclo do ácido cítrico, porque ele é um substrato utilizado, é o próprio ácido cítrico gerado da união do acetilcoenzima A com o ácido oxalacético, tá? O ciclo, então, ele é composto por 8 reações em que a molécula de ácido cítrico vai perdendo carbono na forma de CO2, e ela vai fazendo o quê? Ela vai liberando elétrons. Então, ela vai perdendo CO2 e vai liberando elétrons na forma de H+, que são coletados pelos seus receptores intermediários, assim como a gente vai vendo aqui ao longo dessa figurinha do ciclo. Cada molécula de ácido cítrico que entra no ciclo, ela vai liberando energia suficiente para formar o quê? Mais moléculas de ATP. 3 NAD a mais, H+, e uma molécula de
FADH+, outro aceptor intermediário de elétrons. E no final do ciclo de Krebs, o que vai acontecer? Após formar a última molécula de NADH+, H+, o produto final vai ser o ácido oxalacético, que está pronto para reagir com a próxima molécula de acetil coenzima A, que entrará na matriz mitocondrial. Dessa forma, enquanto houver acetilcoenzima A na matriz, ele vai ocorrer o ciclo de Krebs. Quando acabar, acabou o ciclo de Krebs, tá? Então, ele vai sempre fazer a produção, vai gerar o ciclo de Krebs até acabar a acetilcoenzima A na matriz. Então, o produto do ciclo de Krebs, em resumo aqui, ela gera um ácido oxalacético, uma adenosina trifosfato, 3 NADH+, H+, um FADH+, e 2 CO2, tá? Ocorre também a cadeia transportadora de elétrons, também chamada de cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. Essa etapa, ela ocorre aonde? Nas cristas mitocondriais. Lembra que a gente falou que das 3 fases, 2 ocorrem dentro da mitocôndria. Então, agora a gente está falando da última, que ocorre dentro das cristas. Elas são formadas pelas invaginações presentes na membrana interna da mitocôndria. Nessas cristas, ela há um conjunto de proteínas de membrana que, através de uma bomba de prótons, transferem os átomos de hidrogênio e seus elétrons presentes nos carreadores de NADH+, e FADH2. Os elétrons são transportados para a matriz mitocondrial, enquanto que os íons H+, são transferidos para o espaço intermembrana da mitocôndria, entre as duas membranas da organela. E aí, por fim, a cadeia. Então, essa transferência e separação de íons e elétrons geram um gradiente de cargas em que a matriz mitocondrial ela vai ficar com a carga negativa e o espaço intermembranas vai ficar com carga positiva. E aí, de acordo com a química, cargas opostas fazem o quê? Se atraem, promovendo o retorno dos íons H+, para a matriz mitocondrial, e parte dessa energia oriunda da atração e do retorno do H+, por meio de um transportador, é utilizado para produzir moléculas de ATP. Os demais íons H+, eles ficam liberados, eles são liberados nos processos que unem ao oxigênio, gerando água, fazendo com que o oxigênio seja o aceptor final de elétrons. Saldo da cadeia transportadora de elétrons. Ele gera 26 ATPs, 6 moléculas de água, isso da cadeia transportadora de elétrons. E o saldo total da respiração celular para cada molécula de glicose gera o quê? Na glicólise, 2 ATPs, no ciclo de Krebs, 2 ATPs, e na cadeia respiratória, 26 ATPs. Então, como é a respiração? A gente viu como é nos eucariotos. E nos procariotos? Em bactérias aeróbias, a glicólise e o ciclo de Krebs, eles ocorrem no citoplasma, tá? Enquanto que a cadeia respiratória ocorre nos mesossomos, regiões da membrana equivalente às cristas mitocondriais. Em ambientes desprovidos de oxigênio, os organismos presentes eles vão utilizar o quê? De outros elementos para promover a cadeia respiratória. Muitas bactérias utilizam compostos como enxofre, ferro e principalmente nitrogênio como aceptor final em regiões marinhas ou muito profundas da crosta terrestre. Tá? Então, é bem mais simples do que a gente demanda muito mais tempo com as eucariotas, porque é muito mais simples o processo, tá? Então, galerinha, esse foi o 6º conteúdo sobre os principais conteúdos do Enem. Até sexta-feira, no próximo conteúdo eu vou estar revisando assuntos importantes que você deve saber estar preparado para a redação do Enem. E é interessante você dar uma olhada nesse próximo vídeo
para você conferir e anotar e se preparar para a sua provinha de domingo agora, dia 13, ok? Estudem bastante, se concentrem, façam, tiverem que fazer, se tiverem precisando de exercício, me procurem que eu tenho uma lista de exercícios de cada assunto para ser feito, tá? E bora estudar, porque não é só me ouvindo falar que vocês vão conseguir e bem, é resolvendo exercícios, é comparando, é vendo como cai na prova, e isso funciona muito, tá? Então, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.